agora vamos dar início ao programa de hoje e vamos falar de medicina tradicional chinesa. Ora, é um método ancestral, reconhecido agora, e já tardiamente, mas que ajuda a combater vários tipos de dor, desde a mais crónica, e muita gente sofre dessa dor, até à dor mais passageira. Ora, quem é que podíamos convidar para estar connosco? Dispensa apresentações, a especialista em medicina tradicional chinesa, já com 30 anos, os meus parabéns. De carreira, estamos a fazer. Pedro Choi, bem-vindo à tarde sua. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. A acompanhá-lo também uma paciente sua, Lourdes Graça. Boa tarde, seja bem-vinda. Já vou conversar também consigo. Pedro, 30 anos a trabalhar, a tentar minorar a dor, sobretudo esse o motivo pelo que procuram mais. É o motivo mais frequente de procura da medicina chinesa em Portugal. Não é a única patologia que nós tratamos. Na prática, a medicina chinesa pode aplicar-se sempre que existe doença, com melhores ou recursos em certas circunstâncias do que outras. Mas na dor, praticamente em todos os tipos de dores. Aliás, a dor é a circunstância em que se é unânime. Inclusive as estruturas médicas de medicina convencional reconhecem a acupuntura como sendo eficaz a tratar a dor. As primeiras vezes que a Organização Mundial de Saúde indicou a acupuntura foi para a dor. A primeira vez de todas foi para a epicondilite, dor de cotovelo. Estamos a falar da verdadeira dor de cotovelo, não da metáfora. A outra dificilmente se trata. Às vezes também se trata, depende da causa. Se houver assim uns distúrbios de personalidade, é possível resolver os distúrbios de personalidade também com o tratamento de medicina chinesa, a acupuntura. Mas as causas mais frequentes de dor em Portugal são, em primeiro lugar, os reumatismos. Eu ponho no plural porque há vários tipos de reumatismos. Um que está muito na moda hoje, é muito falado, é a fibromialgia. Uma dor que é muito incapacitante, não é? É muito incapacitante, porque além da dor, que é violenta e contínua e constante, há um quadro contínuo de fadiga associado a alterações emocionais importantes, como componente importante de depressão. Sobretudo porque quem sofre de fibromialgia geralmente é olhado de forma diferente, porque muita gente não entende. Como a dor não é visível e é tão incapacitante, a pessoa que sofre sente-se às vezes mal. É uma verdade. Assim, não é? É uma verdade que ocorre não só nas doenças dolorosas em que a dor não se vê, mas noutros tipos de problemas de saúde que as pessoas não compreendem. E na fibromialgia, estas pessoas sofrem também com os problemas familiares e com os amigos que, de certa forma, e no trabalho, em que as pessoas às vezes pensam que eles são preguiçosos, não querem trabalhar, quando no fundo são pessoas que de facto estão a sofrer muito e que precisam de apoio. E é possível tratar este tipo de quadros clínicos pela medicina chinesa. Outra dor muito frequente é a enxaqueca. E eu falo de enxaqueca intencionalmente justamente porque é um dos tipos de patologias em que a esperança da medicina convencional para uma enxaqueca é receitar medicamentos para aliviar a dor para o resto da vida. Porque não vão à origem da dor, não é? Em medicina convencional não se conhece a origem da dor da enxaqueca. Para a medicina chinesa vai-se à origem daquilo que nós consideramos ser a causa da dor de cabeça das enxaquecas. Podem ter várias causas, mas a maioria das enxaquecas passam pelo fígado, por alterações de energia do fígado, e é preciso fazer um diagnóstico, é por isso que é necessário fazer uma primeira consulta. Esse diagnóstico em critérios de medicina chinesa difere do diagnóstico em critérios de medicina convencional. Ainda há pouco dissemos que para a medicina convencional não há causa ainda estabelecida para a enxaqueca. Uma das causas para nós possível, a mais provável, é uma alteração da energia do fígado que faz uma intoxicação global do organismo, depois que resulta em fenómenos de dilatação de vasos sanguíneos a nível do crânio, que depois promovem a dor. Comprimem um nervo e faz dor. E é possível corrigir esta patologia do fígado, ou outra, se for outra, no caso do paciente, fazer com que o paciente deixe de ter dores de cabeça e com que deixe de ter para sempre, que é o mais importante. É um fator, ou seja, o mais importante não é fazer um efeito analgésico no momento, ou seja, traduzido, não é tirar a dor naquele momento, é fazer com que o paciente progressivamente deixe de ter dores. Por exemplo, no caso de uma enxaqueca, resolver um quadro clínico de enxaquecas pode durar 2 anos. Claro que não é 2 anos para o doente começar a ter melhorias. É 2 anos para deixar de ter e para eventualmente não ter nunca mais na vida. Aí pomos sempre a questão do eventualmente, porque há pacientes que voltam para trás. Mas há uma percentagem muito elevada de pessoas que cura de patologias desta natureza, como dos reumatismos, como os reumatismos... E falou-me há pouco, desculpe interromper o raciocínio, falou-me há pouco da energia do fígado que provocava então as enxaquecas. Portanto, cada órgão terá
essa causa e efeito na dor, ou seja, o fígado dará origem a enxaqueca, o que é que provoca as outras dores? É um pouquinho mais complexo do que isso. Para uma leiga, não é? Exatamente. Pergunta se me faz No sentido em que, no caso por exemplo, o rim, o que é que qualquer alteração de qualquer órgão pode resultar em dores. Por exemplo, os reumatismos, na sua maioria, não todos, têm por causa uma alteração da energia do rim. Do rim. Essa alteração da energia do rim promove alterações das defesas, da imunidade. Okay. Essas alterações das defesas fazem autoagressão das cartilagens e dos tecidos moles. Na prática, por exemplo, fibromialgia, as pessoas já leram acerca do assunto, já sabem que é anticorpos que inflamam os tecidos do organismo, que inflamam a parte superficial dos músculos, das articulações, dos tendões, resultando depois em inflamação e depois da inflamação dor. Portanto, e também destruição do próprio tecido, no sentido que a cartilagem, ao ser inflamada, aumenta de volume, faz mais atrito e pode começar a gastar. Faz aquilo que as pessoas chamam artrose, que vende-se também sob alterações das formas das articulações. Portanto, quando vai tratar, tenta ir à origem que... Em muitos casos é o rim. Qualquer medicina pode ser utilizada para tratar a causa ou o sintoma. A medicina chinesa também. É possível fazer acupuntura para aliviar a dor. A bom da verdade, há quem o faça sabendo que não é a melhor maneira, porque comercialmente é positivo, no sentido em que o doente alivia os sintomas, mas mais tarde volta a piorar. Como já teve bom resultado, volta. A minha filosofia, a filosofia das clínicas Pedro Choi, é de ir à causa da doença e fazer com que o doente, na medida do possível, em vez de só melhorar do sintoma, fique curado. Deixe de ter sintomas, de preferência para o resto da vida. Com certeza que o procuram. E há também uma ideia, errada, mas generalizada, que a medicina tradicional chinesa é só a acupuntura. Não é verdade? Não é. Isso vem de vários por exemplo, factos. fitoterapia. A fitoterapia chinesa é, no meu entender... Na prática, fito significa plantas. Terapia, tratamento com plantas. Trata-se de tomar substâncias feitas com ervas, sejam elas sob a forma de gotas ou de cápsulas, para corrigir os desarranjos da energia que estão dentro do organismo. Ora, o que acontece? Porque é que as pessoas pensam que a acupuntura é a medicina chinesa? Porque é aquilo que é mais diferente. Sim. Porque entre tomar um comprimido ou umas gotas de medicina convencional ou um comprimido ou umas gotas de medicina chinesa é parecido. Sim. Pelo menos é parecido no ato. É totalmente diferente no que se pretende. Totalmente diferente. Claro. Na prática, a medicina chinesa entende as alterações do organismo como alterações da energia, e não há nada de estranho em energia. Nós funcionamos a energia elétrica. Os eletrões que passam dentro dos nossos nervos são estímulos elétricos, portanto, é energia. O Qi, aquilo que os chineses chamam de Qi, que passa nos meridianos da acupuntura e que nós tratamos pelos pontos da acupuntura, provavelmente são eletrões, ou seja, é um tipo de energia que também se consegue quantificar cientificamente, para falarmos nesse sentido. E através do consumo, agora, vão reequilibrar essa energia? A fitoterapia chinesa, sobretudo, aumenta a energia. Nós somos baterias elétricas. Nascemos com eletricidade. Também descarregamos às vezes. Somos uma quantidade grande de baterias, não é só uma quantidade grande de baterias. E essas baterias vão descarregando sobretudo. Pode ocorrer algumas terem energia a mais, mas a maioria delas tem energia a menos. A acupuntura consegue distribuir melhor a energia, tirar de onde está a mais e pôr onde está a menos. E tudo o que está equilibrado funciona melhor. Justamente, mas a fitoterapia chinesa consegue dar a energia que falta. Por exemplo, é muito difícil tratar quadros de falta de energia, como por exemplo a infertilidade, sem recorrer à fitoterapia chinesa, sem tomar medicamentos à base de ervas que aumentem a energia que as pessoas têm, porque a infertilidade é uma falta de energia também do rim. Já agora, os reumatismos também são uma falta de energia do rim. É muito importante nos reumatismos que as pessoas possam tomar qualquer coisa que aumente aquela energia basal. Não chega a fazer acupuntura para reequilibrar a energia. Chega transitoriamente, durante 6 meses, 3 meses, um ano, mas se nós quisermos ter por objetivo vir a curar o paciente, precisamos fazer qualquer coisa que vá à causa e que por essa razão haja nos sintomas. Neste sentido, estes reumatismos manifestam-se sobretudo nas articulações, por artrites, artroses, com dores violentas. Como... No caso da Lourdes, que chegou até ao Dr. Pedro Choi. Lourdes, bem-vinda à conversa. Olá. Estava aí muito atenta a ouvir o doutor. Procurou a medicina tradicional chinesa porque tinha dor? Sim. Por 2 razões. Primeiro, porque já me sentia extremamente motivada para procurar a medicina tradicional chinesa. E havia a experiência de uma filha minha que já tinha feito 2 vezes tratamento na clínica de Cascais do Dr. Pedro Choi. Uma vez por um problema de pele, outra vez por uma questão de sinusite. E teve resultados excelentes. Portanto, entre a minha apetência e os resultados dela, lá fui eu. Mas quais eram as suas queixas? O meu problema era nesta mão.
comecei por sentir uma vaga dormência, que não dei muita atenção, mas depois comecei a sentir uma certa perda de força, de motricidade fina, tato, e então fui pedir socorro. E deixou de fazer alguma E coisa? havia uma coisa horrível, que era, durante a noite, tinha a sensação que me estavam a partir os ossos dos dedos à martelada. Então era um Era mesmo forte à martelada. da noite. É isso. Era de noite. Muita dor. Dores violentas de noite, que me acordavam. E isso durante o dia impedia de fazer alguma coisa, depois com as dores? Tinha limitações, inclusive cheguei a andar a meter a marcha atrás no carro com a mão esquerda. Porque a direita estava muito dorida. conseguia. Peço para não me tirarem a carta. Agora já passou. E antes de recorrer à medicina chinesa, procurou a medicina Não. convencional? Nem Não, sequer tentou? estive a ver o que é que, como é que evoluía e depois decidia, foi a minha primeira opção. E como é que correram os tratamentos? O que é que fez? Fiz acupuntura e faço fitoterapia. Na Ambas. Foram as duas prática, coisas. são 2 medicamentos à base de ervas e que têm por objetivo dar elasticidade aos tecidos moles, aos tendões, às articulações. Havia aqui uma componente articular e uma componente neurológica. Portanto, alguns dos sintomas eram sintomas de nervo, como a perda de sensibilidade. Outros sintomas eram sintomas da inflamação das articulações do punho que produziam dor. Provavelmente por trás alguma herança do tipo reumatismo. E demorou muito até sentir melhorias? Não, a dor desapareceu, talvez pelo 6º tratamento, deixei completamente de ter a dor. E depois, gradualmente, fui recuperando a sensibilidade, a motricidade. E normalizou. E é o que sei. Sei que o tratamento, através da acupuntura, é tão simples que sei que o doutor vai exemplificar aqui Muito bem, com vamos Lourdes. fazer aqui uma sessão de acupuntura Faça favor, então. à Maria de Lourdes, uma parecida com aquela que recebe na clínica. Neste caso vamos pôr agulhas de acupuntura, que são umas agulhas muito finas. Vamos rodar o pulso para cima, assim, é mais fácil de fazer deste lado. E vou escolher um ponto de acupuntura que tenha um efeito local, mas que ao mesmo tempo tenha efeitos também no global do organismo. Aquele ponto de acupuntura vai equilibrar também as emoções. Nós achamos que qualquer doente, sofra do que for, deve beneficiar de melhorar as emoções, porque as emoções têm um papel importante em todas as doenças. Por exemplo, nós falamos em reumatismos que dependem do rim, a adrenalina também, e o stress também depende do rim. Ou seja, o stress, ao diminuir a energia do rim, facilita a evolução de doenças do tipo reumatismal. Circunstância em que, e Portanto, agora... um órgão a ter sempre muita atenção, o rim. E vamos fazer aqui o ponto de acupuntura mais conhecido do mundo, que é este ponto de acupuntura aqui, que se chama Regu. É um ponto de acupuntura que tem por objetivo desinflamar e desinflama qualquer parte do corpo. Poderia ser utilizado para uma dor no pé. Eu estou a usar de propósito de uma dor na mão. E quem tem... Há muita gente que detesta agulhas, fica muito impressionável, mas a Maria de Lourdes está ali. Eu lido lindamente. impecável, parece estar na esplanada, está tudo De bem, facto, a tranquilo, não há acupuntura dor, não é? dói. Não dói nada. Contudo, há pessoas que têm medo de agulhas e é um direito que lhes assiste. Claro. Nessas circunstâncias, e agora vou fazer 2 pontos de acupuntura na orelha, que também tratam na orelha direita. Vamos rodar assim um pouquinho e aqui mostrar a sua orelha direita e 2 pontos de acupuntura que também tratam a mão. E aqui está. O primeiro, é só uma picadinha. E outro segundo. Agora, em relação a alternativas à agulha. Nada, está tranquilo. Ou seja, para as pessoas que têm medo das agulhas, eu vou passar por aqui, vou sentar outra vez, para as pessoas que têm medo de agulhas, há alternativas. A alternativa mais frequente e a mais eficaz é o raio laser. Nós utilizamos raio laser em todas as crianças, normalmente com menos de 8 anos. Justamente porque as raparigas costumam aceitar as agulhas a partir dos 6 e os rapazes a partir dos 12. Dos 6 aos 12 há uma certa incógnita. Por uma razão qualquer que nós não sabemos, parece que as raparigas são mais corajosas do que os rapazes. Claro que ao contrário daquilo que se pensa. Claro que somos. Claro que sim. Claro que sim. Então nós utilizamos raio laser em todas as crianças e em todos os adultos que requeiram. Ou seja, há pessoas que não conseguem de todo. não gostam de agulhas, é um direito que lhes assiste. E nós respeitamos esse direito. E nessas circunstâncias... Não vai ficarem mais enervados e aí ainda é pior, não Justamente. é? O laser é um substituto, ou seja, não faz 100% do efeito da acupuntura, faz... Pensa-se que cerca de 80% do efeito da acupuntura estimula o ponto da acupuntura, que é uma terminação nervosa. A agulha é o mais eficaz, mas o laser é um muito bom substituto. O que ocorre é que também o stress e a ansiedade de estar a fazer uma coisa contrariado Claro. também diminui o efeito. Aliás, é uma coisa muito engraçada que nós constatamos em acupuntura, é que as crianças
os bebés, sobretudo, e os animais têm melhor resultado do que os adultos. E nós achamos... Estão menos preocupados, se calhar, com outras Exatamente. Nós achamos que isso decorre de uma reação negativa mental, de um certo tipo de a priori, que as crianças e os animais não têm e que os adultos já têm. Ou seja, estamos a falar de cultura. O chamado pré-conceito. Pré-conceito. Que cria uma certa... E, nesse sentido, tem toda a lógica que uma pessoa que tenha medo de agulhas, lhe façamos raio laser, porque o laser não se sente. Ouve-se uns apitinhos e há umas luzes. Isso faz com que as pessoas não tenham nenhuma espécie de receio e facilita a evolução interna da energia, Não no há sentido que nós contacto pretendemos pelas da agulhas. agulha na pele, que é isso, deve ser isso que faz impressão. Mas, Maria de Lourdes, diga-me, Ótimo. não sente nada? Não sinto nada. Mas eu não tenho medo nenhum de agulha. Eu penso que a pessoa, quando tem receio, contrai-se. Pois, E aí, se calhar, depois sente. É quando nem sequer sinto as agulhas a entrarem. claro. Estou perfeitamente à vontade. E fica quanto tempo assim? 20 minutos. Lido, 20 minutos. lido muito com cães, se calhar é por isso. Absorvi alguma coisa da postura deles. Também não pensa muito. Não. O que é que costuma fazer nesses 20 minutos? Lê, fica a Não, conversar? nós, na clínica tem uma coisa ótima. Põe-nos num gabinete com uma luz baixinha, com uma música tipo. Relaxante. Dorme um uma música soninho. relaxante. Ainda que não faz durmo. comigo, Eu costumo dizer, quando chego ao pedaço, estava a começar a levitar. Não durmo, levito. Faço meditação. É muito agradável Tem e um muito ambiente relaxante. absolutamente tranquilo. E aliás, o ambiente e a música são muito tranquilizantes. E neste momento, Maria de Lourdes, ainda sente dor? Como é que se sente? Como é que têm estado as suas maleitas? Bem. Aquelas dores horrorosas nunca mais tive. Pontualmente, houve uma vez ou duas que senti um bocadinho de dormência, sobretudo no dedo médio. Mas foi uma coisa de momento, depois desapareceu. E há quanto tempo que começou o tratamento? Foi em 2014. Eu penso que há 2 anos começou o Há 2 anos tratamento. comecei o tratamento. E agora está numa fase em que faz uma manutenção. Faço de uma vez por mês, manutenção. não é? Exato, estou a fazer Certo. uma manutenção de uma vez por O mês. normal em acupuntura, sobretudo em doenças que podem ter tendência a evoluir, a Maria de Convém Lourdes saber tem tempo. 82 anos, é uma jovem de Exatamente. 82 anos, tem Exatamente. É isso mesmo. espírito muito jovem Ninguém e se faz calhar tudo. sabia, mas 82 anos não é É maravilhoso? É verdade. Antevéspera de 83. Maravilhoso, está ótimo, maravilhoso. Como eu não posso só com esta. Antevéspera de 83. Está quase a fazer 83. No domingo? Ai, Já tenho 3 festas de anos marcadas. Maravilhoso. E acho que faz Está bem. ótima. Com uma energia muito positiva. Sente-se. E, de facto, quando chegou até nós, estava debilitada por a sentir-se muito incapacitada, uma senhora sempre Dormia muito mal. ativa. Me fazia muita diferença. E até porque tem arte de ser mulher muito independente, Sou gosta de independente, tratar das suas felizmente, coisas, ativa. ficar incapacitada em pequenas coisas é muito irritante, não é? É. Para quem é independente. Pois, É. eu sou um bocadinho assim. Quando estou incapacitada por algum motivo, Eu dá-me fui pico uma nervada. doente na medida em que me diziam não peguem pesos. Não vale a pena dizerem isso, que eu pego com certeza. Com certeza, fazemos E as portanto aí não fiz, não me retraí a fazer nada. Podia, enfim, fui fazendo. E funcionou apesar disso. Claro, e na prática, como estávamos a dizer, a princípio começa-se a acupuntura mais ou menos uma vez por semana, por um período curto, que nunca ultrapassará os 3 meses. Daí para a frente começa-se a reduzir até chegar só uma vez por mês nas doenças que possam ter uma tendência crónica. É o caso deste tipo de patologia, que provavelmente tem por detrás uma alteração inflamatória da família dos reumatismos. Se não for cuidada, tem tendência, poderá voltar. E este cuidar é muito pouco, porque é uma vez por mês, numa fase 1 ano ou 2, e daí para a frente pode ser 4 vezes por ano. Portanto, é uma coisa ridícula em termos de sessões de acupuntura. Uma espécie de Quer seja em custos, manutenção para desse tratamento. impedir o organismo de voltar para trás. Não é o que a maior parte das pessoas fazem. A esmagadora maioria dos pacientes, quando se sentem bem, desistem. E é uma pena porque mais tarde pode a doença voltar e vão fazer um investimento maior, porque a fase inicial é a fase cara. Daí para a frente é uma fase em que os custos são muito, muito baixos, porque é uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses. E não temos a E desvantagem ainda por de... cima é tão agradável estar ali aqueles 20 minutos com aquela músicazinha É um tempo para suave. nós, não é? Que É um nem é tempo para preciso, nós, que é uma coisa ainda por cima eu que nunca estou muito tempo E nós quieta. estamos a tomar químicos, que é Exato. sempre evitável, não é? É verdade. Fundamental. Fundamental, fundamental. Há uma coisa que é Diga. importante dizer neste facto também, é que quando nós tratamos a causa da doença, ao tratarmos a causa da doença, neste caso, por exemplo, corrigir as alterações da energia do rim, nós estamos a dar uma energia que promove vida e saúde. Ou seja, o tratamento vai muito além de aliviar aqueles sintomas, porque aqueles sintomas são alguns dos Contribui sintomas para um bem-estar possíveis. geral e uma Contribui saúde. para uma saúde Claro. global, física e mental Doutor, geral. quero agradecer a sua presença aqui na tarde e sua, da Maria de Lourdes também, e os meus obrigada. parabéns. Que maravilhosos, quase 83 anos. Muito obrigada. Obrigada. Um aplauso para estes nossos convidados. Obrigada.